A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu quero falar aqui para você que foi chamado para ser professor da EBD, mas ainda não sabe como ministrar uma aula, como conduzir uma aula, ou quem sabe você já dá aula há muito tempo, já é professor há muitos anos e nunca parou para pensar nisso, né? Será que minha aula é boa? Será que minha estrutura da aula é boa? Né? Será que eu consigo prender a atenção dos meus alunos? Será que eu consigo atingir todos os alunos? Né? Talvez você tenha essa dúvida, né? Você talvez tenha dificuldade. Toda vez que começa um trimestre, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, o pessoal me procurando, me ajuda, eu não sei por onde começar, eu fui chamado agora, eu quero melhorar minha aula, eu recebo muitas solicitações. Então eu estou fazendo um vídeo aqui com um conteúdo altamente relevante. Eu quero que você saiba disso. É um vídeo com conteúdo de qualidade, é um conteúdo que ele tem dentro da plataforma do EBD em Foco, né, exclusivo para alguns assinantes, e eu estou abrindo esse conteúdo para todo mundo. Estou colocando esse conteúdo aqui no YouTube, né, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. E eu tenho desenvolvido dentro do EBD em Foco o conteúdo dos 4 Cs da educação cristã, que são os 4 conhecimentos necessários para um professor ser um professor de excelência. Essa metodologia é a metodologia que tem funcionado, que muitos professores têm colocado em prática e têm visto o resultado. Quais são esses conhecimentos? É o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. São os 4 conhecimentos que eu abordo. Se você tiver curiosidade para se aprofundar no método, vá lá na plataforma do EBD em Foco. Aqui nesse vídeo eu quero focar dentro do 4º C, que é o conhecimento de didática, e eu quero ir mais além. Eu quero ir justamente para o momento da aula em si. Então, esse vídeo é um vídeo sobre a estrutura de uma boa aula na EBD. Então, qual é a estrutura de uma aula? Como que você começa e termina a sua aula? Se você gostar desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique em gostei aí, deixe seu comentário. Se não gostei muito, achei que faltou alguma coisa, pode também deixar o seu comentário, dando sua sugestão, dando algumas dicas. Fique à vontade. Nós estamos sempre procurando entregar para você, não somente eu, mas toda a equipe do EBD em Foco, estamos procurando entregar o melhor conteúdo, né, um conteúdo altamente relevante para você levar para a sala de aula um conteúdo bom para os seus alunos e ver transformação de vida. Afinal de contas, é isso que todo professor da EBD quer ver, os seus alunos melhorando, mudando, crescendo espiritualmente. A ideia é essa. Então, vamos lá, vamos começar aqui nossa aula. Antes de vez em quando eu vou baixar a cabeça, que eu estou olhando aqui um PDF, que eu vou postar para você também esse PDF, né, para você fazer o download dele. Então, vamos lá. Antes de você ter um conhecimento da estrutura da aula, é bom você conhecer um pouco sobre os estilos de aprendizagem. Eu vou falar um pouco rápido aqui dos estilos de aprendizagem, mas dentro da plataforma do EBD em Foco tem um curso só de estilo de aprendizagem. Então, segundo o livro da Marlene Lefebvre, que também é baseado numa teoria chamada Format, lá dos Estados Unidos, uma teoria voltada para a educação muito explorada, muito estudada lá, que no Brasil não é ainda muito comum. A Marlene Lefebvre foi que trouxe, né, o livro da CPAD dela, chamado Estilos de Aprendizagem, foi que trouxe essa teoria para cá, que são onde fala dos 4 estilos de aprendizagem. Tem uma certa confusão com esses estilos de aprendizagem, mas o que eu vou falar para você aqui é o que realmente são os estilos de aprendizagem. O primeiro estilo de aprendizagem é o aluno interativo, ou seja, o aprendiz interativo. Tem gente que confunde com aquele visual, tático, sinestésico. Não, isso aí é outra história, eu vou falar depois. Primeiro, entenda o seguinte: existe aquele aluno interativo. Qual é o aluno interativo? Que participa, que interage, que conversa. Então, esse aluno interativo, ele é um aluno que contribui com uma certa fase da aula, que é a fase inicial. Depois tem o aluno analítico, que é o aluno que gosta mais ali tudo pensado de forma, já falar analítico, né? Tudo pensado de forma estruturada, o conteúdo da aula em si, onde o professor abre a Bíblia, pega a revista, pega o conteúdo e vai ensinar o conteúdo em si.
né? Ou seja, ele não está muito preocupado, às vezes, com a aplicação daquele conteúdo, ele não é muito de conversar, ele gosta mais de ler, prestar atenção, ele é focado naquilo ali. O aluno analítico, ele também contribui com a fase da aula. Depois tem o aluno pragmático, que é o aluno que, durante a fase da aula, onde só está ministrando o assunto, o aluno pragmático está se perguntando, né, o que isso tem a ver com a minha vida, qual é a aplicação prática disso, ele está preocupado com a aplicação prática, né? Então esse é o pragmático. E depois tem o aluno dinâmico, né, o aprendiz dinâmico, ou seja, aluno aprendiz, tanto faz, né, o aprendiz dinâmico, que é aquele aprendiz que quer ir além da sala de aula, ele quer ir além do conteúdo, né? Se isso não tivesse acontecido, se não fosse assim, né, o que a gente pode explorar mais disso aí, o que a gente vai fazer durante a semana. Então tem esses 4 tipos de aprendizes, né? São os estilos de aprendizagem estão aí. Agora, quando a gente fala de visual, tático, sinestésico, a gente está falando da maneira que o aluno aprende. Então, tem o aluno que aprende mais com visual, com conteúdo visual. Então, tanto o aluno interativo, o analítico, o pragmático e o dinâmico, ali, todos eles pode ter, dentro de cada estilo de aprendizagem, pode ter preferências na maneira que aprende, né? No sentido de que um prefere aprender com visual, outro prefere aprender só ouvindo, outro prefere aprender fazendo, ele precisa ouvir, ele precisa ver, ele precisa fazer, né? Então, isso aí tem a ver com o recurso didático que o professor vai usar. Então, essa maneira que o aluno aprende, visual, tático, sinestésico e auditivo, né? No caso, eu estou pulando o auditivo aqui. Isso eu não vou abordar muito aqui nessa aula, né? Eu não vou abordar tanto assim, mas tem a ver com a variedade de recursos didáticos que o professor vai usar. Um slide para contemplar o aluno visual, não ficar só no auditivo, uma dinâmica, né? Alguma coisa para tocar, para mexer. Então, isso é a maneira do recurso didático. Então, voltando aqui para nosso assunto em si, né? Você já entendeu os estilos de aprendizagem, pelo menos um pouco, e aí você vai para a sala de aula. Na sala de aula, como é que você começa a sua aula? Primeira coisa que você vai fazer é fazer a revisão da aula anterior. Então você tem que fazer uma revisão. O aluno tem que ter aquela noção de que que o assunto continua, né? O assunto tá puxando, é um assunto que puxa o outro. Ou seja, um assunto vai tipo assim, se você perde a aula 1, a aula 2 já não vai fazer tanto sentido. Se o aluno assiste a 1, não assiste a 2, assiste a 3, a 2 vai ficar uma lacuna ali. Então a gente tem que criar na escola dominical essa ideia de sequência. Porque às vezes o aluno vai numa aula, domingo que vem eu não vou não, você quer ter um passeio ali para fazer, então ele não tem aquele compromisso, né? E muitas vezes o professor também não está nem aí para isso, são professores diferentes, então um professor dá aula 1, outro professor dá aula 2, e o professor da aula 2 nem se importa com o conteúdo da aula 1, não tem que ser assim. Você tem que revisar a aula anterior, tem que mostrar que aquela aula anterior vai ajudar na aula atual. Então, fazer uma revisão, ela é importante. Você pode revisar a aula anterior e pode revisar as aulas anteriores, ou seja, várias aulas que aconteceram. Está começando um novo trimestre, a aula anterior foi da revista passada. Não tem problema nenhum você comentar a revista anterior. Olha, no trimestre anterior nós estudamos tal tema que foi relevante para a nossa vida, agora nós vamos estudar esse novo tema. Então, você sempre começa com uma revisão. Depois você vai definir os objetivos da aula. Então, a sua aula tem que ter objetivo. O que você vai ensinar nessa aula? A lição tem os objetivos específicos e os objetivos gerais. A minha revista não está aqui perto, né? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, achei. Então, você vai pegar aqui a revista, né? E aí vai estar aí, ó, objetivos, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, tá meio embaçado aí, né? Mas dá para ver mais ou menos, né? Você sabe que tem o objetivo geral, os objetivos específicos que estão relacionados com cada tópico, né? Então você precisa traçar os objetivos para que seus alunos possam saber o que vai ser ensinado ali e evita também a dispersão. Quando alguém começa a falar, né, você está dando uma aula sobre parábolas, né, e alguém começa a falar lá porque, né, minha tia divorciou, que não sei o que e tal, não. Tudo bem, né? Obrigado, mas vamos focar no objetivo. Então você deixou bem claro o objetivo da aula, né? Então vai sempre puxar
né? Por mais que alguém tende a ir para longe, você vai puxar para o objetivo, porque você já definiu os objetivos no começo da aula. Feito isso, você vai para a introdução da sua aula, né? Sua aula, seja ela na revista DBD, seja uma aula que você preparou, seja um conteúdo pronto que você pegou na internet, não tem problema, você vai para a introdução, você vai introduzir o assunto, né? E na introdução é onde você prende a atenção do seu público, seja uma pregação, seja uma palestra, seja uma aula. Se você não fizer uma boa introdução, as pessoas não vão querer assistir, as pessoas não vão ter interesse em ficar ali te ouvindo falar. Então você precisa fazer uma boa introdução, e é na introdução que o aluno interativo vai lhe ajudar. Eu falei dos estilos de aprendizagem anteriormente, né? E agora eu vou usar isso aqui na sala de aula, né? O aluno interativo, ele é o aluno que vai me ajudar na introdução. Por quê? Porque ele aprende assimilando as coisas que você vai ensinar com a vivência prática dele, com o relacionamento que ele já tem com as pessoas. Então, se você vai ensinar ali sobre... vou colocar aqui a vida de Jacó, por exemplo, né? Você está falando sobre Jacó, que Jacó, né, foi um homem que Deus tinha um plano na vida dele, ele tinha um irmão, né? Ou seja, você vai começar a aula dependendo, claro, do que você vai abordar na vida de Jacó, mas se você pode começar falando da relação dele com o irmão, por exemplo, né? E ali você consegue procurar saber o que os seus alunos já sabem do assunto. Não existe conhecimento do zero. A introdução serve para isso, né? Para que ali todo mundo possa interagir e procurar ver o que eles já sabem, né? O professor tem que partir de um ponto inicial. Então você vai ensinar um conceito novo, mas aqueles seus alunos já conhecem alguma coisa daquele conceito. Então a introdução, você prende a atenção, você interage com a turma, procura saber o que eles estão já sabem do assunto, e isso pode ser feito de várias formas. Você pode usar alguma dinâmica, né? Por exemplo, você pode levar um trecho de um vídeo onde ilustra um pouco aquele conteúdo, uma reportagem. Uma vez eu fui ministrar uma aula sobre suicídio, eu peguei aquela reportagem do pessoal da Baleia Azul lá, né? Fui lá no YouTube, baixei o vídeo, né? E ali eu levei esse vídeo, passei essa reportagem em sala de aula, alguns já tinham assistido, outros não, e a gente debateu um pouco o assunto, né? Logo no início da aula, né, já foi usado esse vídeo. Foi uma maneira de eu começar minha aula a interagir com a turma e procurar saber o que eles já entendiam sobre suicídio, né? E aí foi realmente uma aula bem interessante. Então tem várias formas de você começar uma aula usando dinâmica, né? Você pode, claro, só conversar ali com seus alunos e apresentando o assunto, mas você pode levar uma imagem, você pode levar uma música, você pode levar um vídeo, um trecho do filme, coisas pequenas, de 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Então ali você já fez a introdução, e o aluno interativo, ele vai gostar muito dessa parte, vai lhe ajudar muito. Depois você vai para a ministração do assunto. Ministração do assunto é onde você vai pegar o assunto que você preparou, estudou e vai transmitir esse conteúdo para os seus alunos. E aí é nessa fase da aula que o aluno analítico, ele vai gostar, né? Ou seja, o aluno analítico, ele vai prestar mais atenção e ele vai lhe ajudar bastante nessa aula. O aluno analítico não é de interagir muito. Lá na introdução, ele pode até interagir um pouco, porque você vai estimular isso. O aluno interativo vai participar mais. Não é que os outros não vão participar, todos vão interagir, só que o interativo é o que interage mais. O analítico interagiu um pouco, mas não era bem aquilo a praia dele. Agora ele começa realmente aquilo que ele mais gosta, onde você vai ministrar o assunto e ali você vai explicar o assunto de acordo com o que você estudou, se preparou durante a semana, enfim, você está bem preparado. Também aqui cabe algumas dinâmicas, você pode usar alguma dinâmica para transmitir esse assunto, você pode também usar um slide, você pode parar a aula, fazer alguma coisa ali no meio da aula. Se uma aula for aula sobre oração, não tem problema você parar a aula e fazer uma oração no meio da aula. Enfim, né, vale aí a sua criatividade para usar alguma dinâmica e transmitir o assunto da melhor maneira possível. Essa transmissão do assunto, lembre-se, não é você que é o dono do conhecimento e as pessoas estão lá só recebendo o conhecimento. Saiba que você é
vou colocar assim, um facilitador. Até algumas escolas não chamam mais professor, chama de facilitador, onde você vai mostrar o caminho e você vai ali juntamente com seus alunos discutindo o assunto. Dê espaço para eles perguntarem, dê espaço para ele dar o ponto de vista deles, dê espaço desde que tudo esteja dentro da lição. Então assim, com certeza você vai ministrar um bom conteúdo. E aí depois você vai para o próximo passo, que é a aplicação do assunto estudado. Não adianta você só ensinar e não aplicar aquele assunto. Nessa fase da aula, o aluno pragmático é o que mais participa, é o que ele mais gosta, né? É a parte prática da aula. Cabe aqui também uma dinâmica prática. Então você pode fazer alguma coisa dentro da sala de aula para que eles coloquem em prática aquilo que eles aprenderam de novo. Então será que esse assunto novo funciona? Será que o professor ensinou sobre evangelismo? Como que eu evangelizo? Então o professor pode fazer um pequeno teatro improvisado de evangelismo dentro da sala de aula. Então o aluno pragmático, ele quer saber se aquele assunto serve para ele, né? E ele quer testar naquele momento, né? A aplicação ela pode acontecer em cada tópico da lição ou ela pode acontecer no final, mas é importante que o seu assunto tenha aplicação prática na vida dos alunos. Vamos para o próximo passo, que é a conclusão da aula e a apresentação do próximo assunto. Acontece o seguinte: quando o professor conclui a aula, ele fala, gente, nós chegamos ao final da aula, nós terminamos aqui a nossa aula sobre evangelismo, né, e nós não vamos ficar somente na teoria, nós vamos para a prática. E aí é onde o professor vai contemplar o aluno dinâmico, onde ele vai pegar e vai falar assim, durante a semana nós vamos evangelizar, vamos marcar um dia para evangelizar, vamos sair na rua. Porque o aluno dinâmico, ele fica assim pensando, nossa, que legal, muito bom esse assunto, mas e aí, durante a semana, o que eu vou fazer? O que eu vou usar isso na minha vida? Então, o aluno dinâmico ele quer ir além da sala de aula. Então, qualquer que for o assunto, é bom o professor propor algo para que ele possa ir além da sala de aula. Então, pode passar uma atividade para casa, pode, enfim, ele tem que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, seja qual for a aula, tem como você fazer isso. Às vezes é difícil, às vezes umas aulas, algum conteúdo é mais complicado, mas sempre tem como você pelo menos estimular, né? Vamos colocar assim, eu não tenho tempo para estar acompanhando os alunos durante a semana em alguma atividade, mas você pode estimular eles colocarem em prática alguma coisa. Se é uma aula que fala sobre fome, você pode estimular a doação de cesta básica, ou pode marcar um dia para doar uma cesta básica, enfim. Então você pode fazer alguma coisa para ir além da sala de aula. Vamos recapitular. Você começa a sua aula fazendo uma revisão da aula anterior, depois você traça os objetivos, depois você faz a introdução da sua aula, depois você vai para a ministração do assunto, você vai para a aplicação e depois você vai para a conclusão e apresenta, claro, o próximo assunto. Deixa bem claro que o próximo assunto é continuação desse assunto que você ministrou. E assim o aluno ele vai participar mais, porque ele não quer perder o assunto. E no final do trimestre da revista, vale você fazer um certificado, dar brinde, premiar aqueles alunos que mais participaram, que mais foram para a aula, né? Então, você fazer alguma coisa que mostre uma recompensa física. As pessoas precisam disso. Nós temos uma recompensa espiritual por participar da aula, nós melhoramos, nossa vida realmente melhora como pessoa, diante de Deus, diante das pessoas, diante da sociedade. Isso realmente é evidente, mas não é algo muito tangível. Às vezes as pessoas precisam de algo mais tangível, então você dá um certificado, por mais que seja uma coisa simples, mas aquilo simboliza muito para ele. Você dá um brinde, seja uma caneca, um livro, qualquer coisa, ele já guarda aquilo de recordação, porque aquilo simboliza o esforço que ele teve durante o trimestre. Então você consegue prender o seu aluno durante a aula, não somente naquela aula, mas durante todo o trimestre. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pode ter ficado longo, né? É um vídeo muito longo, mas é uma aula isso aqui, viu? Então isso aqui é algo que realmente é para te ajudar, para que você possa realmente elevar o seu nível, né, como professor de excelência e ver o resultado na vida dos seus alunos. Conto com você no EBD em Foco, né? E você pode contar comigo no que precisar. A paz do Senhor, até a próxima.